Bom dia, pátria amada Brasil. Esse é o nosso hino da proclamação da nossa República, tá certo? Hoje, 15 de novembro de 2025, sábado, exatamente o dia da proclamação da República Federativa do Brasil. E vamos aqui a um texto. Quero te abençoar com essa palavra. Veja até o final, você vai ser abençoado. Amém? Salmo 33, versículo 12 diz assim: Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém. Esse texto tem a ver com o pessoal de Israel, que é a nação santa de Deus, escolhida por Deus, mas também ela é aplicada, e Jesus Cristo veio e resolveu a situação no sentido de ampliar, e aqueles que creem em Cristo fazem parte dessa nação santa. Filhos espirituais, né, de Abraão, somos o Israel espiritual, então estamos incluídos aqui também, mas eu queria trazer isso porque Israel foi chamado para escolher, para abençoar as nações. Gênesis 12, 1 e 2 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mandarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Amém? Abraão com Israel falhou, claro, a história vai mostrando e tal, e precisou Jesus vir e incluiu aqueles que são gentios, nós que não somos israelitas de descendência, somos Israel espiritual hoje. Amém? Então, hoje em dia, hoje é essa realidade que a palavra de Deus nos ensina, e hoje o Brasil é uma federação, é uma república federativa, tá certo? Eu quero aqui levantar alguns dados históricos rapidamente, bem rápido mesmo, bem simplificado. Então, a proclamação da República ela foi esse evento histórico, tá certo? Que trouxe assim, que instaurou a República no dia 15 de novembro de 1889. Claro que vem lá de trás, tal, toda essa condição de que o Brasil era uma monarquia e tal, entendeu? Então a proclamação foi feita com esse evento de transformar, trazer essa responsabilidade para transformar o Brasil numa república no dia 15 de novembro de 1989. Era uma crise da monarquia, então isso, o exército assim, foi instalado, a instalação do exército e tal ali, foi se fundamentando, surgiu novas demandas, né, da nação, políticas sociais, então isso foi mudando. Os militares adotaram um sistema assim de positivismo com ideologia política, passando a defender assim a implantação de uma república, né? E essa república autoritária no Brasil era nesse sentido mesmo, naquele contexto, tá certo? A proclamação da república, ela, na verdade, ela é dita aí na história como um golpe dos militares com a parcela da sociedade civil que estava insatisfeita com a monarquia. Então, todas essas condições. E quem proclamou a República foi o José do Patrocínio. Esse foi o primeiro presidente do Brasil, né, que proclamou. E a proclamação foi dada aí pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, isso é um breve relato da história da nossa, da nossa democracia, que era uma monarquia, e a monarquia estava defasada, estava caindo, tá certo? Isso em 1889, né? Começa aí em 1970, que é o Manifesto Republicano, todas essas coisas que foram acontecendo, porque era uma crítica desse governo centralizado, monárquico, dominante de uma pessoa só governando e tal. Tudo isso que acontecia no Brasil. Esse manifesto da republicano, ele, ele ele atribuiu assim à monarquia a responsabilidade dos problemas da sociedade naquele contexto. A monarquia não estava correspondendo mais à necessidade do país, do Brasil, mesmo com monarquia, tá certo? Então, o manifesto ele deu o norte a esse movimento que republicano no final do Império, que foi se estabelecer em 1989, tá certo? Consequências dessa proclamação da República, tá certo? Primeira coisa que mudou drasticamente, né? Tirou das mãos de uma pessoa e passou para um sistema mais diferenciado, onde foram trocados os símbolos nacionais, os heróis, assim como Tiradentes foi restabelecido, né? Que era tido como um traidor. Então, além da mudança assim de governo mesmo em si, a nação ela pôde descentralizar esse governo que era na mão de uma pessoa só e foi
foi implantado aí o federalismo, tá certo? Dentro daquela consciência daquele momento e tal, isso foi estabelecido. Então essas mudanças elas aconteceram e veio um sistema eleitoral, passou a ter eleição, essas coisas todas, mudou drasticamente, tá certo? O estabelecimento disso, com a mudança eleitoral, interessante que só os homens a partir de 21 anos podiam votar, né? Hoje até menino de 12 anos está votando, tá? Então vamos por aí, isso vai, é democracia, tá certo? O Brasil se tornou um Estado laico também dentro desse contexto, está certo? E o presidencialismo tornou-se assim o sistema de governo a partir de então, um presidencialismo meio iniciante que veio aí, vem se arrastando e chega até hoje, tá certo? Então, isso é rapidamente, atualmente nós temos um sistema é, presidencialista democrático, né, digamos assim, com três poderes que é harmônicos e independentes. Eu vou dizer para você que isso é na teoria, na lei, a lei diz isso, mas na prática o negócio está bem diferente. Mas é como nós chegamos hoje aí com a nossa democracia, com esses três poderes independentes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, que a ideia é que são três poderes independentes e harmônicos, mas na realidade, hoje em dia, na prática, isso não existe, porque nós sabemos que o executivo com o judiciário estão mancomunados para perseguir quem é contra a ideia deles, tá certo? Mas essa é um relato muito breve, tá certo? Assim, passando um pouco pela história. Então, na prática, eu vou dizer a você, sem medo de ser feliz, que o Brasil está sendo governado por um sistema socialista marxista disfarçado de democracia. O discurso é democrático, a prática é outra. Amém? Isso é uma breve história do Brasil, rapidamente, tem muita coisa que aconteceu até chegar a 64 e vai e tal, 80, 88, né, quase que era em 89, né, para ser, pra ser anos exatos, é, da nossa constituinte atual, tudo isso que vai acontecendo, mas eu vou assim, pensar dessa forma. Assim como na monarquia existia um governo único, centralizado, que dominava tudo, e eu vou dizer, isso aqui sou eu que estou dizendo, infelizmente centralizado numa pessoa só, e roubava as nossas riquezas e levava para Portugal. Então a história era mais ou menos assim, porque a monarquia se perpetua no poder e aí vai. E eu vou dizer assim que hoje em dia o Brasil está sendo governado por esse sistema socialista, que tem uma implementação assim para a perpetualidade no poder. O socialismo marxista não tem projeto de Brasil República Federativa do Brasil. Ele tem um projeto de governo para comandar e ter o poder na mão e massacrar o resto. É assim que esse governo pensa. Eu estou fazendo essa comparação, guardadas as proporcionalidades, né, da monarquia para o sistema democrático que vivemos hoje, mas eu já estou dizendo a você que nós vivemos hoje uma democracia disfarçada e nós vivemos, na realidade, uma cleptocracia judicial. Essa é a minha opinião, porque um governo formado por ladrão e um judiciário aceitando tudo isso e defendendo tudo que é errado e condenando o que está certo. Essa é uma realidade, assim, na minha visão, um breve relato hoje, nesse dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da nossa República, é o dia que o Brasil se tornou independente. Estamos nessa luta até hoje e, infelizmente, a coisa está assim. Mas eu tenho fé e esperança e nós vamos restaurar. Porque já teve um tempo aí, um pouquinho atrás, melhor, e nós podemos restabelecer a nossa democracia plena. Creio nisso, tá certo? E aqui eu vou voltar ao texto que eu li no começo, que diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Esse texto é uma referência a Israel, já lhe disse, mas isso se volta para nós, pensar nisso como nação brasileira. Portanto, a minha fé e a minha confiança e a minha esperança de fé em Deus é que o Brasil realmente venha a ser do Senhor. Por quê? Porque nós temos muitos cristãos no Brasil. Somos maioria, nós precisamos entender isso. Cristianismo no Brasil, somado ao catolicismo romano e o protestantismo, somos maioria no Brasil. Então, por isso é que eu tenho essa fé, essa confiança de que a nação brasileira ela poderá vencer plena do Senhor, porque somos muitos cristãos e temos responsabilidade moral, cívica, de tudo aquilo que é correto, que é justo e que é agradável a todas as pessoas. Portanto,
A minha esperança é que o Brasil venha se tornar uma nação cujo Deus seja o Senhor. Estamos orando por isso, sabemos que quem é de Deus, fazemos parte da nação, essa parte da nação já é do Senhor. Mas tem uma parte da nação que está dominada pelo império do mal, por esse socialismo marxista, comunista, terrorista, ladrão, defensor de terrorista. Então, infelizmente, temos isso. Isso é uma luta que vai perdurar por algum tempo, mas eu creio que o Brasil tem grandes possibilidades de vir a ser uma nação cujo Deus seja o Senhor, pertença ao Senhor. E aí, o versículo na parte B vai dizer: E o povo que ele escolheu para a sua herança. Já disse que tem um contexto com Israel, que Israel iria abençoar todas as nações. Um povo que ele escolheu, hoje, pela fé em Cristo, essa renovação de fé que transforma o ser humano crente em Cristo, é um servo de Deus e com direito de vida eterna. E tudo isso que eu já expliquei tantas vezes, é dentro dessa condição e dessa perspectiva real, porque a palavra de Deus é verdadeira, que nós possamos ser um povo que Deus escolheu. Amém? E são tantas coisas que acontecem, né, dentro da nossa sociedade, da nossa nação, do nosso sistema sociopolítico religioso, né? Essa semana inauguraram a maior estátua de Nossa Senhora, não sei das quantas, aí, né, aqui, acho que é aqui no Ceará mesmo, não sei nem onde é. Então, assim, enquanto o Papa está dizendo que a Nossa Senhora não tem poder nenhum, no Ceará é inaugurada essa maior estátua aí dessa senhora, tá certo? Com todo respeito a Maria, que é uma santa mulher de Deus, e como santa mulher de Deus está no céu, salva porque creu. Ela disse, bem-aventurado. Ela disse assim, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todas essas coisas são muito interessantes, mas o fato é que eu tenho confiança, tenho orado e tenho essa esperança de fé. Esperança de fé não é uma imaginação, não. É uma esperança com a certeza, como diz Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê e a confirmação daquilo que se espera. Então, nós cremos dessa forma e eu creio que o Brasil virá a ser uma nação cujo Deus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, seja Senhor dessa nação. Amém? Um recado aqui aos evangélicos, tá certo? Se você ouvir, você que é pastor e defende o socialismo, marxismo, meu irmão, repense, ore, fale com Deus, leia a Bíblia, porque os dois são contraditórios. Não dá para se defender marxismo e defender cristianismo ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Eles são contrários. Amém? Então, essa é a minha palavra nesse dia 15 de novembro de 2025, que essa República se tornou República Federativa em 15 de novembro de 1889, nós possamos ter realmente uma república estabelecida, república democrática, não socialista, comunista, mas uma república democrática mesmo, como é para ser a democracia, e nós possamos ter. E que o Senhor nos ajude, que em breve espaço de tempo nós possamos dizer: feliz é o Brasil, porque Deus é o seu Senhor. Amém? Isso foi um breve relato da história e essa perspectiva de que Deus abençoe a nossa nação e nós possamos ver esses atos de injustiças que estão acontecendo aí sendo transformados em atos de justiça, porque Deus é quem tem o comando, está no controle de todas as coisas, Ele vai nos abençoar. Amém? Deus te abençoe, te dê um bom dia e que você possa conquistar a sua independência hoje em Cristo. Em Cristo nós somos independentes. Não somos irresponsáveis para não cumprir a lei, cumprimos a lei, mas somos independentes porque sabemos que há uma nação eterna, que pertencemos a ela e também podemos abençoar a nação brasileira e nós possamos ser uma nação que Deus seja o Senhor. Deus te abençoe e te guarde, te dê um bom 15 de novembro e abençoe a tua vida, a tua casa e abençoe a nossa nação em nome de Jesus. Amém.